Então, muito obrigada pela presença de vocês, né? Quero agradecer ao Augusto por ter aceito o convite, né? Augusto já é um parceiro da escola há muito tempo, porque é ex-aluno, é professor da escola e um profissional que está aí, né, muito competente e trouxe um pouco, né, do conhecimento dele para compartilhar conosco. Augusto, muito obrigado, né? Você pode conduzir da forma que você quiser, você pode deixar as perguntas para o final, ou se você preferir, o pessoal pode também te interromper como você quiser, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vindo. Beleza, obrigado, Simone. Boa noite para todos. Quem não me conhece, eu sou o Augusto. Sou natural de Recife, mas eu já estou aqui em Brasília tem 20 anos, né? Queria agradecer muito esse convite da Simone, da Escola de Paisagismo de Brasília, para participar desse bate-papo aqui sobre Parede Verde. Eu acho que todos estão me escutando bem, né? Se tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar essa parte do chat aqui aberto, porque aí eu prefiro esse bate-bola. Durante mesmo a apresentação, a gente vai conversando. Quem tiver dúvida, tiver algum interesse aí de perguntar alguma coisa que eu não falei, a gente vai tentando buscar informação. Bom, eu sou formado, tem 20 anos, na área como engenheiro agrônomo, né, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e venho trabalhando nesses últimos 20 anos aí com participações diversas com agronomia, mas sempre com planta, produção de frutas. Tive algumas experiências com hidroponia, isso aí me ajudou muito a chegar aqui na Parede Verde. Tive experiência com irrigação, né? Como a Simone falou, a gente dá aula de irrigação lá na Escola de Paisagismo. E a gente terminou agora batendo com um trabalho sobre Parede Verde. Eu trouxe para vocês, eu não sou professor de História de Paisagismo, mas eu fiz uma pequena pesquisa e eu queria apresentar para vocês o que eu entendo que aconteceu, né, com o que vem acontecendo e que chegou até onde nós estamos agora nesse universo de Parede Verde, mas eu trago mais uma experiência do trabalho que eu venho montando nesses últimos 2 anos. Tem mais ou menos 2, 3 anos que eu venho pesquisando sobre Parede Verde, fiz alguns cursos fora, principalmente em São Paulo, e comecei a construir painéis e montar parede, né? Deixa eu abrir para vocês aqui a apresentação. Tá tudo certo aí, né? Vocês vão me dando um feedback, por favor. Tranquilo. Beleza? Bom, eu abri agora a apresentação, que está escrita Curiosidades sobre Parede Verde. Eu opero com uma empresa hoje de paisagismo e irrigação, né, chamado ALS Jardins, que são as iniciais do meu nome. A gente tem também um Instagram, então quem tiver curiosidade pode entrar no nosso Instagram aí, @ALS Jardins. Lá tem meu contato e outras informações. Bom, pessoal, começando aí a falar sobre o universo de jardins verticais, eu olhei algumas informações e a gente vê que essa participação da parede verde e o que tem acontecido ultimamente, que é meio que uma corrida, né, um interesse, que começou a aparecer como algo muito interessante. Essa é a verdade, né? Por parte de várias pessoas que estão dentro do nosso segmento e coautores de nossos projetos, né, que são arquitetos, engenheiros e curiosos aí sobre Parede Verde, e eles vêm colocando cada vez mais esse assunto em, em ênfase e trazendo algumas demandas de novas paredes verdes para todos os tipos de projetos, tanto em diversas escalas, né, desde pequeno até grandes projetos. Agora, fazendo uma pesquisa sobre o que a gente tem já desde muito tempo, a gente vê que essa evolução no aparecimento de jardins verticais
não é algo muito recente, na verdade é muito antigo. Então eu trago aqui para vocês, desde as trepadeiras, eu escrevi ali, né, aos biofílicos, esse B aí de biofílicos, e a gente vai conversar um pouco sobre as paredes que têm aparecido ultimamente. Nós também vamos falar um pouco sobre os modelos e técnicas que eu venho executando, as aplicações residenciais que eu posso mostrar para vocês, que são basicamente três principais. Eu gostaria também de comentar um pouco sobre a irrigação e os equipamentos envolvidos e algumas particularidades, né, da irrigação. Vou comentar um pouco com vocês sobre as vegetações hoje que são mais utilizadas. Então, a gente vai partir aqui agora para falar um pouco sobre a evolução dos jardins verticais, das trepadeiras e vinhas, né? Depois a gente vai entender que as árvores, as frutíferas, os arbustos, as espaldeiras conhecidas também, participaram demais desse crescimento do que hoje a gente chama de parede verde. Vasos, jardineiros e pequenas estruturas em parede. Isso aí também deu febre e acaba que todo mundo que termina escutando sobre uma parede verde corre logo para comprar um vaso e pendurar na parede, né? Depois a gente tem, dos anos 80 para cá, as diversas tramas de mantas e tecidos para suporte que foram utilizadas. As estruturas hidropônicas verticais, que são as mais modernas, e os sistemas biofílicos hidropônicos. Eu vou comentar um pouco sobre isso também. Que esse é o mais recente, que talvez ninguém tenha visto ainda. Né? Bom, o que se entende como parede verde, né? A gente vem passando por um grau de crescimento e tendência desde os primórdios dos jardins. Quando eu fui dar uma pesquisada sobre o que aparentemente vinha a ser o mais antigo de todos, a gente sempre acaba comentando na sala de aula e escutando de muita gente sobre os jardins gregos e egípcios antigos, né? Esse jardim, por exemplo, é um jardim que ele nunca foi achado, ele não tem resquício arqueológico, mas ouve-se falar que existiu. Então, acaba que a gente termina partindo desse princípio, né? Como algo que era suspenso, que tinha muita vegetação suspensa e diversos jardins suspensos. E nota-se que parede verde sempre existiu aí, né? Seja ela em forma de trepadeira, de grupo de árvores ou de arbustos. Eu peguei esse de uma estudante da Universidade de dos Estados Unidos. Ela estava pesquisando sobre essa evolução dos jardins verticais. Esse gráfico eu gostei muito dele, porque ele retrata algo que vem muito antigo. Esse BCE que é apresentado aqui na tela, quer dizer uma sigla em inglês, né? Before Common Era, ou Christo Era, ou seja, antes da era cristã, digamos assim, né? É como se fosse um antes de Cristo aí. Então, ela datou aqui as vinhas e as trepadeiras como algo relacionado à parede verde, que tem 3.000 anos antes de Cristo. Depois ela apontou 2.500 anos antes de Cristo as espaldeiras, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. 600 anos antes de Cristo, vasos soltos em parede. Depois, na cadeia já recente agora nossa, em 1980 para cá, as diversas tramas e mantas hidropônicas, feltros, paredes com tecido que seguravam plantas, né, o grupo de plantas. E agora, nos anos 90 para cá, a gente tem um aparecimento dos biofiltros, ou biofílicos, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, eu achei bem interessante,
que são árvores próximas a paredes e delineações de caminhos. Todo aquele caminhar que existe na entrada de grandes fazendas, por exemplo, que você tem dos dois lados árvores diversas, acaba que aquelas árvores passam a ser uma parede, né? Ou um querer de fazer com que aquele grupo impedisse, em parte, a visão de um todo, construísse um caminho ali e acaba que fica bem estreito. Você vê que não só as tuias, as temperadas, mas a gente usa muita árvore perto de parede aqui no Brasil, né? Para fazer uma espécie de parede verde. É isso que eu quis trazer aqui, essa ideia. Depois eu trouxe as trepadeiras e as cercas vivas. Aqui tem dois exemplos muito comuns, que é a era e a tumbeja. E não só elas, né? Como a gente tem um grau, uma quantidade de trepadeira absurda que pode ser utilizada em parede. Não tem parede verde mais barata e fácil de fazer do que as trepadeiras, né? Quem quiser ter uma parede verde em casa e quiser realmente utilizar algo estupidamente barato e simples, você tem uma quantidade de trepadeira muito grande que você pode escolher. Ela vai ser única, provavelmente uma única espécie ao longo da parede, mas pode ser totalmente verde e ter uma situação, por exemplo, como essa, né? Que a gente não vê em qualquer lugar, mas tem muita casa aqui do Lago Sul, de Brasília, que trabalha com muita era e fica bonito. Assim, realmente chama atenção, né? Tem um grau aí de manutençãozinho, mas funciona. As cercas vivas diversas, infelizmente a gente tem poucas cercas vivas frutíferas aqui no Brasil, pelo menos aqui em Brasília, né? Geralmente usa-se murta e trepadeira, ou então um viburno, por exemplo, um pingo de ouro, um ficus, né? Infelizmente, que são duas espécies aí que ainda continuam sendo utilizadas, mas que trazem um certo grau de transtorno, né? O ficus, ele é muito agressivo, ele chega a destruir parede, muro, entrar e quebrar esgoto. E o pingo de ouro, ele, infelizmente, a saia dele termina ficando sem folhas, então eles ficam muito, com o tempo fica feio. E quem se encostar num pingo de ouro termina se arranhando, né? Porque ele é muito duro. Trepadeiras, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, que é a jade, né? A jade vermelha e a congeia tomentosa, que é muito bonita, mas é agressiva, cresce bastante, precisa de poda. Ela chega a ter um caule forte grande. Esse exemplo aqui foi uma foto que eu tirei no Parque de Keukenhof, que é o Parque das Tulipas, em Holanda, em 2017. Engraçado que lá na Europa eu vi isso e fiquei assim muito entusiasmado com isso, é que a maioria das trepadeiras que são utilizadas são frutas, cítricos, muito limão, aquele limoncello, né, para fazer limoncello, que é aquele amarelão bonito, assim, siciliano, e pera, maçã. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente poderia criar um grau maior de ter pitanga, acerola, limão, laranjas, a gente poderia ter pocã. Então, assim, eu vejo uma utilização muito pouca de trepadeiras frutíferas aqui no Brasil, mas elas poderiam trabalhar, inclusive, como parede verde de canto, de muro qualquer, né? Quem quiser fechar, por exemplo, uma parede que em vez de fazer com murta, em vez de fazer com viburno, faça com frutas. Infelizmente, a gente não tem essa cultura, né? Mas eu acho super interessante. Bom, trabalhando lá com aquele gráfico que a gente vem conversando sobre essa evolução do que hoje a gente entende do que é parede verde,
Outra coisa que é muito utilizada na Europa, e que a gente não teve essa febre aqui no Brasil, pelo menos eu não me lembro disso, são as espaldeiras. Os arbustos diversos com formatos de garfo, de angular, e geralmente construídos em paredes, para fechar uma parede, ou então para impedir que uma pessoa atravesse determinado lugar, ou então para provocar uma certa divisão entre o jardim, né? Eu vi muitas dessas espaldeiras, inclusive com árvores gigantes, lá na Holanda, em Amsterdã. Você tem umas situações, por exemplo, como essa, que eu trouxe essa foto, mas você tem árvores assim enormes que praticamente fecham a casa inteira da pessoa na frente da casa. Então eles gastam anos construindo esse trabalho, né? Amarrando a árvore com ferros e madeira, para no futuro conseguir ter o que eles chamam de espaldeiras, que é essas brincadeiras aí com os arbustos. Isso aqui são frutíferas, também utilizadas em parede. Depois, naquele caminhar do gráfico que a gente estava conversando sobre a evolução da parede verde, vasos diversos em parede, de todo o tamanho que você imaginar, cor e formato, e geralmente pessoas que não têm muita informação compram essas plantas anuais, né, e bienais para colocar, e termina ficando feio depois, porque tem que ter uma manutenção agressiva aquilo lá. Mas você tem muita madeira envolvida também, que são vasos pendurados em brises. Agora, mais recente, nós temos os blocos cerâmicos de alta tecnologia, que é muito bem utilizado em parede verde, funciona. As jardineiras. Aí essas jardineiras, eu coloquei esse exemplo aqui, mas tem N tipos de jardineiras, né? Você tem jardineiras que tem a parte da irrigação aberta embaixo, então ela já molha de baixo, tem de diversos formatos e tamanhos diferentes. E do lado direito aqui da apresentação, tem esses vasos também, né? Que é uma parede verde feita com vasos de polietileno, vasos de plástico, né? E eles estão pendurados numa grade. Também tem um outro profissional que trabalha com os vasos em tipo quadrado, todo fechado, para colocar a planta dentro de um saquinho. Essa aqui é uma foto de parede verde modular, feita com vasos. E, recentemente, nós temos o Patrick Blanc, né? Que é o botânico francês que ficou extremamente conhecido no planeta inteiro por suas aventuras aí com parede verde a partir dos anos 80, pesquisando e tendo audácia, né, de fazer diferente, trazer uma quantidade maior de plantas, praticamente qualquer planta, e fazer testes diversos, né? E o mais legal, assim, que loucura todo mundo tem, desejo todo mundo tem também, né? A gente tem a cabeça com bastante criatividade, mas quando você tem a criatividade, você tem a loucura de fazer mudança, e você tem quem pague por ela, aí parece que junta tudo assim, e a coisa explode, e vai dar tudo certo, né? Então, eu acho que esse cara, ele teve essa capacidade de conseguir multiplicar e fazer diferente. Eu trouxe também aqui o Stanley Hart White. Esse cara aqui, ele foi professor da Faculdade de Paisagismo de Illinois, nos Estados Unidos, na época de 1930, mais ou menos. Ele é conhecido como o pai dos blocos cerâmicos, que ele chamava de botanical bricks. Foi ele quem patenteou, inclusive, foi o primeiro cara que começou a mexer com isso, com parede verde, de uma forma diferente, que não era apenas um arbusto, uma árvore, ou um grupo de árvores de mesmo espécie, né, numa parede. Ele trouxe outras espécies e espécies herbáceas para a parede, né?
Então, ele fez a parede verde em bloco cerâmico e tem algumas pesquisas dele sobre isso. Bom, o Patrick Blanc, ele trouxe para esse universo de parede verde um novo modelo de negócio. Ele começou a trabalhar com mantas, né, com mantas hidropônicas. E, assim, a grande batida nele que eu vi dentro das pesquisas é a quantidade absurda de material diferente que ele trabalha, espécies diversas, e aí você pode realmente abrir um leque no que diz respeito a herbáceas, arbustos, inclusive, por exemplo, azaleia, né, palmeiras, e praticamente tudo que nós temos no jardim, ele levantou e colocou numa parede. A batida nele, o que ele que fala muito bem sobre as paredes dele é que é um ambiente simples, ou seja, é uma manta, e é uma manta leve. Ele, pelo que eu entendi, assim, até onde eu pesquisei, ele bate muito nessa tecla, de que ele queria um material leve sobre estrutura vertical, porque ele queria subir o maior número possível de plantas sem destruir a parede ou provocar um empecilho, digamos assim, civil, né, arquitetônico demais, de grande peso na estrutura. Uma coisa muito importante que ele também comenta a respeito das paredes verdes é que ele não põe substrato, né, ou seja, é uma parede muito leve. E se ele não tem substrato, então ele é obrigado a fornecer os nutrientes através da água, não tem outra saída. Essa aqui foi uma parede também dele. Vocês podem observar a variedade e a quantidade de espécies é absurda, né? E você tem espécies bem rasas e ralas, pequenas, e tem espécies que conseguem provocar um maciço mais formado, com flores. Observe que toda parede verde, olhando de longe, é uma maravilha de perfeito, né? Você olha de longe, você não vê um buraquinho, você vê 100% verde, mas não é, a vida não é assim tão perfeita. Então, você, por exemplo, nessa parede aqui, eu estou abrindo aqui de vez em quando, viu, pessoal, o chat, e daí, se tiverem perguntas, eu vou lá e dar uma olhada. Observe que essa parede, ela tem buraco, dá para ver buraco, não dá, é porque a qualidade da imagem não está tão boa, mas mesmo com a qualidade mais ou menos, você vê a necessidade da manutenção. E que nem 100% de todas as espécies fecham como se fosse um maciço absurdo de lindo. A gente tem que ter um certo grau de flexibilidade e cuidado, né? Principalmente quando um cliente ele deseja e não entende o que é aquilo, mas ele tem um sonho e uma ideia vaga do que significa parede verde, e geralmente essa ideia ela vai naquele fluxo de que tudo é perfeito. Então, tem esse movimento de manutenção e de adaptação de espécies que a gente tem que trabalhar com eles e entender que a parede verde é um jardim, como outro qualquer, que tem uma tecnologia mais avançada, que necessita de mais cuidado e que tem que ter um certo grau de manutenção. E que muitas vezes, através do desenvolvimento da vida do jardim, a gente troca algumas espécies. Isso pode acontecer. Tá? Esse outro trabalho do Patrick fica lá no edifício Caixa Fórum, em Madrid, na Espanha. Né? Eu vou ler aqui para me lembrar de tudo, mas destaca-se um exuberante mosaico de 600 metros quadrados, essa parede é gigante, com 24 metros de altura e com cerca de 20.000 plantas de 300 espécies diferentes para um edifício do Banco Caixa Fórum. Observa-se que eu tive nessa parede, eu fui até lá, porque eu precisava conhecer esse trabalho. Fiquei bastante próximo, vi espaços diversos. É uma parede que precisa de manutenção, ela é bem agressiva na quantidade de espécie.
Essa foto eu tirei há um ano atrás, um ano e meio mais ou menos, no máximo, um ano e meio atrás. Augusto, Oi. é a Simone. Tem gente que não está vendo, é porque teve uma pessoa que entrou apresentando, e eu acho que a sua agora, Ah, as pessoas têm que clicar na sua apresentação, ou você tem que reiniciar, só começar de novo. Mas deixa eu ver se resolve, se o pessoal... Não, mas Clica em eles parar estão para vendo. apresentar. eu posso, vai parar a apresentação e voltar ela. Isso, Parar o compartilhamento. isso. E Aí, volta. aí reinicia. O reinicia não, começa novamente. Tá, só um momento. E Beleza. aí eu vou partir de onde, Gildivan? Não, tá, para mim tá bom. Não, pode seguir, tá tranquilo. Foi Posso só a seguir, última né? mesmo. Isso. Uhum. Tá, bom, só voltando Foi aqui aí, foi sobre nessa o... aí. Então, essa parede verde, ela é linda, ela está sempre em manutenção. Sempre que, por exemplo, eu tenho uma foto dela aqui, que foi tirada há um ano e meio atrás, que tem esse guindastre aqui, essa girafa que está do lado de vermelho aqui, que ela praticamente ela mora aí, na frente da parede, né? Porque o pessoal é fazendo adaptações, precisando trocar uma espécie ou outra, reconstruindo, replantando e fazendo adaptação no painel. Então, é uma parede que eu fiquei, assim, extremamente feliz de conhecer esse trabalho, por quê? Porque trouxe para mim a certeza de que a utilização de pequenos arbustos é extremamente viável e palmeiras dentro desse conceito de manta hidropônica em parede verde, né? Então, você tem aqui, por exemplo, filodendros diversos, forrações, você tem semilenhosos. Eu trouxe aqui essa foto, por exemplo, aqui ela está mais aproximada, a gente consegue ver o que eu acredito ser aqui, dinheiro em penca, por exemplo, do lado esquerdo, e essas aráceas aí, isso aqui pode ser um espatifilho, eu não tenho certeza que espécie é essa, infelizmente eu não consigo dizer, mas capins, né, diversos, liriópis, tem samambaia, é riqueza de espécies, né, tem milhões de espécies aí, eu acho que dá para fazer qualquer tipo de teste que a gente queira. Então, continuando aqui no nosso bate-papo, a gente comentou rapidamente sobre a evolução, o aparecimento da jardim vertical, e vou tocar no assunto agora sobre os modelos e técnicas que eu utilizo. Bom, tem uma preocupação muito grande das pessoas quando entram em contato com uma parede verde e me ligam para saber o que significa uma parede verde, como é que funciona, se eles têm que impermeabilizar ou não, porque essa é uma das principais preocupações, né, de todo mundo. Então, a primeira questão colocada é a preocupação com a possível destruição da parede pelas raízes e água, problemas com infiltração. E é bastante óbvia essa preocupação de todos, né? Porque se você, quando não tem planta nenhuma, nem nada pendurado na sua parede, você termina tendo infiltração, imagina com plantas. Então, é uma preocupação que está envolvida com qualquer pessoa. Outro detalhe que faz com que essa preocupação aumente é porque geralmente as pessoas estão escutando histórias do que acontece com a era trepadeira quando ela está nos muros. A era, ela se infiltra, né? Praticamente ela toma conta do muro inteiro e termina entrando nas entranhas dos blocos cerâmicos ali, dos tijolos. E se você arrancar uma era muito velha, você pode perder o muro inteiro, você pode perder aquela estrutura, ela realmente dá uma abalada. Então, esse histórico termina preocupando as pessoas. Agora, essa questão da impermeabilização se tem que fazer ou se não tem que fazer, é óbvio que ela é relativa ao modelo de parede verde que você está utilizando. Porque existem blocos cerâmicos e tipos de parede verde que necessitam de impermeabilização. Eles não só necessitam de impermeabilização na parede antes de construir a estrutura, como eles precisam de impermeabilização depois que você construir
a estrutura. Porque você tem que impermeabilizar a parede, 1, 2, 3 demãos, construir os blocos, e depois você tem que permeabilizar os blocos, porque senão você termina perdendo o bloco também. Então, isso é relativo ao modelo de estrutura que você escolher utilizar, tá? No meu caso, é que eu tô trabalhando com painel vertical com manta de dobradura, eu não preciso e não recomendo a impermeabilização da parede, tá? Por que eu não preciso recomendar a impermeabilização? É porque a gente trabalha com esses painéis afastados da parede. Eles não estão sobrepostos diretamente na parede. Por exemplo, eu não pego um painel e coloco o parafuso ele e meto na parede do cliente, furando a parede do cliente. Não faço isso. Eu trabalho com perfis de madeira plástica. Diga-se de passagem, essas perfis, eles não enferrujam, não dão cupim, e a vida é quase para sempre. Eu não conheço ninguém que tenha que trocar isso, ou que algum animal comeu, porque é uma madeira plástica que não tem carga orgânica. Então, não tem por que ter fungo, bactéria ou algum tipo de animal roedor. Então, essa parede, a gente coloca o perfil na parede, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, e coloca o painel em cima do perfil. E esse painel é impermeabilizado, ou seja, acaba que a água não chega lá atrás, tá? Então, o que eu uso é uma furadeira e nada mais. Agora, esse nada mais, é claro que tem parafuso, chave Phillips, coisa bastante simples envolvida no processo, né? O detalhe é, quando você não trabalha com impermeabilização, porque olha só, pessoal, impermeabilização é um universo separado. Quando se fala de impermeabilização, existem milhões de modelos diferentes de matéria-prima para impermeabilização, do qual eu não tenho um conhecimento técnico suficiente para nem avaliar, nem para indicar, tá? Eu não vou trabalhar com pedreiro, ou seja, é outra dor de cabeça que eu vou afastar do projeto. Eu não tenho que quebrar nenhum tipo de parede e praticamente não existe obra, existe apenas parafuso, né? Furadeira e parafuso. Só um momento. Bom, eu trouxe essa foto, que foi uma foto de uma parede verde que a gente construiu no Lago Sul, na QL12. Esse dia foi um dia de campo, estava o Gildivan com a gente, a Isabela, que é arquiteta, passou pela Escola de Paisagismo, que é nossa parceira, o Alan estava lá, a Rosana estava lá, eu chamei algumas pessoas que estavam assim no momento próximo para a gente fazer esse bate-papo em um dia de execução, juntos, né? A gente colocou primeiro o perfil na parede, parafusou os perfis e depois colocamos as placas de painel vertical que eu trabalho, que eu construo, que eu tenho uma pequena fábrica e construo essas placas. Nós colocamos aí num trabalho. A relação de tamanho que eu faço é sempre de 1,10 m por 1,10 m, tá? Esse é o padrão mínimo. Então, sempre construo blocos que sejam múltiplos de 1,10 m por 1,10 m, tá? Esse é um trabalho que hoje foi montado hoje, infelizmente eu não tive tempo de botar o painel montado com planta, porque eu acabei de chegar de lá. Mas é uma parede de 15 metros quadrados, que está no Lago Sul, e a gente construiu com painel em manta, né? Então, aquela mesma história. Quando a responsável pela obra me ligou e que teve interesse pela parede, perguntou se tinha que impermeabilizar ou não. Eu falei, não, não precisa. A gente pulou essa etapa e gerou uma certa economia para ela, agressiva. Mais um detalhe aí de montagem da parede. Eu estava junto com o Gildivan, aparafusando o painel nos perfis, nessa foto. A gente começou a colocar já algumas plantas. Do lado esquerdo aqui a gente pode ver o dólar, né, que é uma planta que tem um crescimento muito agressivo e precisa de manutenção, porque se você não podá-los no futuro,
ele acaba que matando as de baixo. Ele cresce tanto que ele começa a cobrir todo mundo que está embaixo. Então, ela precisa de uma manutenção de raleamento. Não é uma poda de corte, é uma poda de raleamento. É uma poda que você tira o volume, mas você não corta a planta. Aí, os meninos aí, a Rosana estava aí no dia da montagem. 2 meses depois, nós já podemos identificar o crescimento, né, de diversas plantas. Aí, depois eu fiz mais uma intervenção, coloquei mais algum tostão aí para aumentar, fechar. Isso tem mais ou menos uns 2 meses atrás. Então, se eu for lá hoje, já vai estar diferente. Esse crescimento dessas paredes verdes, eu sempre converso e dou a ideia para quem tem, que seja muito apressado, né? Que eu costumo trabalhar com mudas pequenas, e eu prefiro que a muda cresça no painel e ganhe maturidade no painel do que eu chegar com uma muda gigante e querer, no primeiro dia, resolver a vida inteira do cliente, assim, deixando totalmente fechada. Porque se você faz isso, a planta não cresceu lá, ela veio de outro lugar, eu não sei como ela ainda vai se adaptar. Ela com certeza vai alterar a cor das folhas, porque ela estava em outro ambiente e agora está na parede. E ela não teve o costume do crescimento que eu quero, não amadureceu na parede. Então, eu prefiro trabalhar com mudas pequenas no começo e ir trabalhando a manutenção. Eu estou andando, talvez eu até um pouco rápido, eu não sei como é que vocês estão achando. Se vocês querem fazer alguma pergunta, deixa eu ir aqui atrás. Eu vou parar a apresentação aqui um pouquinho, porque senão eu vou começar agora a falar sobre irrigação. A apresentação não está aparecendo, mas já apareceu, certo? Depois eu tenho aqui, só um momento, pessoal. A Roberta está perguntando, professor, qual é o tipo de impermeabilizante seria melhor? Eu já respondi, eu nem tinha visto essa pergunta, mas assim, a quantidade de impermeabilizante que existe é tão absurda que eu não sou especialista em impermeabilizante, então a gente acaba que, se você ligar para 5 pessoas diferentes para perguntar qual é o impermeabilizante que ela usa, e todas as 5 vão dizer um impermeabilizante diferente, nenhum é o mesmo, porque a quantidade de produtos que nós temos no mercado é grande. E depois, dentro de cada produto, você tem classe de impermeabilizante. Classe 1, classe 2, classe 3, aí piora ainda mais a situação, né? Então, se você não procurar uma pessoa que seja especialista, uma equipe, que quer dizer, uma equipe, ou então uma empresa que seja especialista em impermeabilização, acaba que aquele profissional que esteja indicando uma impermeabilização para você, pode ser que ele apresente o nome do produto como sendo aquele produto top que existe no mercado, porém ele esteja utilizando uma classe de impermeabilizante inferior. Ou seja, ele está te apresentando um nome, que é um nome conhecido, mas ele está utilizando a classe dele inferior, que é para comprar barato. Então, isso é muito relativo, tá, pessoal? Infelizmente, eu não sou professor de impermeabilização para conversar sobre isso. Mas tem que ser, tem que estar em cima. A Roberta está perguntando aqui que tipo de manta é essa. Tem diversas mantas, Roberta, no mercado. Tem que fazer pesquisa. Aí depois o Arnaldo está comentando aqui, a água utilizada para compor os nutrientes e do sistema, é do sistema CAESB? É água de chuva ou usada? Não, eu vou comentar sobre isso agora na irrigação. O Wander está perguntando sobre substrato. Wander, é o seguinte, eu vou comentar sobre isso também, mas só para te dar uma ideia, existem pessoas que trabalham com mantas, que usam substratos, existem pessoas que não usam substrato nenhum, existem pessoas que trabalham com misturas de substratos, tá? Eu estou trabalhando com uma mistura que eu estou fazendo teste e está funcionando.
Aí a Wanda está perguntando aqui, essa manta dá para fazer com manta geotêxtil? A manta geotêxtil é essa manta bidim, é essa que você está falando, porque a maioria das mantas geotêxtil, se ela não for uma bidim, ela é parecida com a bidim, né? E ela é muito fina, e ela não retém água. Eu já fiz 8 painéis de plantas de hidropônicos diferentes. Eu estou na minha 8ª geração. E a minha primeira geração de painel, eu fiz um teste com a manta geotêxtil. E para mim não deu certo, não funciona. É muito simples. Eu não recomendo. Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Só um momento. Tá, eu voltei aqui, eu espero que todos estejam vendo. Vocês me dão um retorno aí, por favor. Eu estou com uma página aberta que fala sobre irrigação, agora equipamentos e técnicas. Tá ok, Augusto, estamos vendo. Tá, obrigado. Então, quando a gente começa a trabalhar sobre o universo de irrigação no jardim vertical, nós estamos sempre falando sobre irrigação de baixo volume, o low flow, e é uma irrigação localizada. Então, a gente tem grupos de pacotes tecnológicos diferentes que envolvem uma parede verde de alta qualidade. Primeiro, nós temos que escolher qual é o grupo, qual é a matéria-prima, qual é o painel que nós vamos utilizar para ser base de parede verde. Isso é uma coisa separada. Existem vasos que podem ser pendurados e colados um vasinho no outro. Aí tem milhões de vasos diferentes. Tem floreira que você pode fazer isso também. Tem grade pendurada em parede que... eu vou voltar aqui só para ilustrar o que eu estou falando. Por exemplo, essa foto aqui, né? Primeiro é o grupo, é o grupo tecnológico de base, que é a estrutura. Isso aí é uma coisa que tem que ser, que muitas pessoas escolhem um, outros escolhem outro. Não quer dizer que um está errado e o outro está certo, não. Cada um procura a sua verdade e cada um que apresente os seus resultados. Por exemplo, você pode ter vasos soltos pendurados numa grade e ficar feliz com aquilo. Se o cliente está feliz, você escolheu a tecnologia, está escolhida. Outras pessoas escolhem blocos, seja de cerâmica ou de plástico, existem diversos modelos. Isso é uma coisa, tá? Eu tô colocando isso num pacote inteiro, que é uma primeira escolha que a pessoa tem que fazer. A próxima escolha, que é o outro universo, que é o que a gente está conversando agora, é sobre irrigação. Tá? A gente tem, deixa eu pegar aqui a parte da irrigação. E depois que a gente falar sobre irrigação, tem um outro universo, que é um universo de vegetação. Que tipo de vegetação você vai utilizar? Ou um conjunto de vegetação, tá? Porque o que está em xeque agora, que a gente deixou de ter uma situação totalmente monocromática, que era o quê? Você tem uma parede gigante, aí você escolhe colocar uma trepadeira. É um grupo de... Já está aparecendo aí, Augusto. O slide está aparecendo ou não? Não. Tá, porque para mim... perdão, eu não sei como, mas parou de compartilhar aqui. Tá. Nós estamos falando sobre escolhas para se ter uma parede verde, certo? Agora a apresentação apareceu, não foi? Então vamos lá. Agora vocês conseguem ver essa foto, correto? Da parede verde? Dá para ver. Tá, tudo bem. Olha só. Primeiro passo. Escolher a base do que significa ser a sua parede verde. Isso é uma coisa, tá?
Tem milhões de produtos no mercado. Hoje tem todo tipo de parede verde que você imaginar. Da mais simples e mais fácil até mais robusta. Segundo passo, irrigação. Entender por que tem que ter irrigação e qual é o nível tecnológico da irrigação que você vai utilizar. Terceira situação, entender a base de nutrientes, substrato e grupo de vegetação que você está utilizando. Porque antigamente, você deixa de ter uma situação básica que seria várias árvores da mesma espécie compondo uma parede verde. Isso era uma coisa, ou um arbusto, seja lá o que for, uma trepadeira, o que você quiser. Quando chegou dos anos 80, com o Patrick Bank, que explodiu aí no mercado e mostrou para todo mundo que era possível, que era colocar um grupo absurdo de diferentes espécies na parede e que tem particularidades diversas, cores diversas, a gente vai conversar sobre isso. E o ponto-chave, qual é o ponto-chave? É possível construir esculturas com plantas. Esse é o ponto-chave, tá? Porque se não tiver essa brincadeira, então você está simplesmente trazendo uma situação nova para aquilo que já existia antes, tá? Bom, eu vou avançar aqui para a parte da irrigação, que eu estava falando que a irrigação de parede verde é uma irrigação localizada, pontual e de baixo volume. Isso aí, aparentemente, é óbvio, mas tem que ser dito. Como existe também um grupo muito grande de fornecimento de matéria-prima para painel, também existe um grupo muito grande do que se entende como irrigação, mesmo a de baixo volume, porque você tem gotejadores diversos, 200 mil tipos de gotejadores. Você tem mangueira porosa, que também é utilizada e é utilizado com muito sucesso, tá? Todos esses são utilizados com sucesso. O detalhe é como utilizá-los, né? Porque, assim, a opção de matéria-prima você tem diversa. Você tem mangueiras que tem gotejadores a cada 30 centímetros, por exemplo, essa mangueira do lado esquerdo aqui, essa mangueira da Rainbird, ela tem um escudo de cobre e tem uma proteção contra infiltração de raízes. Ela é utilizada para irrigação subterrânea. Funciona, claro que funciona. Tem dois tipos de mangueira, com 2 volumes de água por hora diferente. Do lado direito, a gente tem uma mangueira preta flexível, de 16 milímetros, que é base para colocar os gotejadores, né? Você põe a mangueira e pontua os gotejadores em cada bolso. Outra coisa que eu gostaria de falar, só um momento, deixa eu dar uma olhada aqui na... Ok, pronto. Eu vou passar o slide. Eu gostaria de conversar com vocês sobre uma situação que eu tenho observado que está acontecendo em painéis dos concorrentes, painéis que eu vejo pela vida, né? Porque as pessoas têm trazido para a parede verde um conceito de irrigação de solo. Só que esse conceito de irrigação de solo não funciona para a parede verde. Mas como existe uma máxima que é estudada e dito e conversado sobre qualquer pessoa que estuda irrigação, seja num curso técnico, seja num ambiente de faculdade, geralmente as pessoas sempre conversam sobre aquela ideia do bulbo molhado, certo? Que você tem um solo arenoso, mesmo naquela irrigação localizada, quando você pinga água ali no solo e você tem um solo arenoso, a água tem uma tendência de não correr para os laterais, ela tem uma tendência de descer, né, de ficar mais vertical, porque o terreno é poroso demais e a água desce praticamente reta. Então, se você coloca muita água, você tem perda por percolação e por aí vai. Se você trabalha com a textura média, um solo argiloso, aí você tem a construção daquele bulbo, que ele tem uma escala horizontal que aparece. Você olha para o solo, você vê que formou quase que uma bola molhada, tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte: quando você molha o chão, o solo,
aquele ambiente está sob pressão. E você tem uma área de extensão, que é o solo, ou seja, o planeta inteiro, aquela área que você está molhando ali, muito grande. Então você tá sobre outra situação, não tem nada a ver com a parede verde. Não queira vocês acreditarem que simplesmente você vai formar um bulbo na parede verde. Pessoal, isso não existe, tá? Então, eu coloquei aqui essa ideia para a gente conversar, porque quando a gente está falando de irrigação de parede verde, nós estamos sendo estupidamente pontuais em molhar cada plantinha, né? Esse que seria a perfeição. Então, no solo, você tem um volume expressivo de material, você tem o mesmo material no solo, em grande parte porque o volume é muito grande, você tem área vertical e horizontal gigante, e você tem uma continuidade daquele material, daquele solo. Quando você vai para a parede verde, é diferente. Primeiro, um bolsinho é um bolsinho pequenininho, ele é muito pequeno, estamos falando aí de 20 por 20, por exemplo. Então, ele não tem pressão lateral do material. Não, é como se fosse um pequeno bolso. Muitas vezes esse bolso tem substrato, outras vezes não, tá? Então, e outras vezes você tem apenas a manta. Então, quando você não tem pressão daquele solo e volume grande, tanto que eu escrevi aqui, eu botei esse desenho do vaso, porque eu também gostaria de trocar essa ideia com vocês a respeito dos vasos que é utilizado para a parede verde, que eles têm baixo volume de material, ele tem uma quantidade de material diferente, maior do que o solo, óbvio, e os bolsões de ar são gigantes. Muitas vezes esses vasos, eles estão totalmente tomados por raízes, você nem tem mais substrato ali, tá? Então, quando você pinga, quando você coloca um gotejador naquele vaso, por exemplo, eu estou dando essa ideia aqui do vaso para vocês, a água, ela escolhe um caminho, ela corre, ela começa a correr. Às vezes a água escorre pela esquerda, pela direita, escorre, mas ela sempre vai correr pela lateral do vaso. Ela vai tocar na parede do vaso e vai descer. Então, o que vai acontecer é que aquela planta que você acha que está sendo molhada, só porque tem um gotejador do lado da planta, ela simplesmente, às vezes, está seca e morre seca, sem água. Porque a água está fazendo um caminho, ela encosta na lateral do vaso e desce direto. Então, isso é uma preocupação que quem trabalha com vaso tem que ter, porque muitas vezes você não pode trabalhar com gotejador, você tem que trabalhar com múltiplo, que são esses gotejadores são esses microaspersores, são diversos modelos, que eles conseguem jogar a água em lugares diferentes, mas num ambiente bem pequenininho, bem curto. Ou seja, ele joga a água, mas nós estamos falando aí de 5 centímetros para a esquerda, 10 centímetros para a direita, você consegue, inclusive, aumentar a quantidade de água ou fechar, né? Ele tem uma espécie de parafusozinho que você vai ajustando a quantidade de água que você quer sair. Quem trabalha com vaso, eu recomendo que faça essa escolha, né? Então, assim, eu estou trabalhando, Augusto, né, nos meus painéis, eu trabalho com os controladores da Rembird, que são robustos e aguentam uma vida longa maior. Eu digo isso pela robustez porque, pessoal, eu já troquei várias plantas de painéis de clientes que esqueceram de trocar bateria ou esqueceram água fechada e o cara teve que arcar com uma troca completa. Então, eu prefiro trabalhar com equipamentos que me dêem segurança. Outro ponto interessante, falando sobre controladores, é que você tem uma outra situação, que diz o seguinte: é importante que você divida a irrigação, tá? Em pequenas quantidades. Segundo, quem falar para vocês que sabe qual é a quantidade de água certa para botar na parede verde, está mentindo. Porque esse universo da parede verde, ele é muito novo e demanda ainda muitos estudos. E quando você vai provocar uma série de estudos, pelo fato de você ter
falta de uniformidade na matéria-prima do primeiro pacote, que é a escolha do modelo de parede verde, você não consegue fazer milhões de estudos com todos os materiais que existem. Não tem cabimento isso, né? Então, cada um que trabalha com a sua parede, que vá fazendo os seus testes. Essa é a verdade. Agora, a máxima que existe, e que é o caminho de acertar, é menos é mais, tá? Coloca-se pouca água, você vai acertar mais do que querer botar muita água e suas plantas morrerem de podridão. Então, eu trabalho com gotejadores de baixo volume, com solenoides low flow, com filtros, para poder filtrar a água sempre e não entupir, porque esses gotores autocompensantes, eles entopem, né? Tem que ter filtro. Deixa eu ver mais aqui. Alguém tem pergunta aí nessa parte? Eu estou dando uma olhada aqui no chat. Estou caminhando aí, vocês vão conversando, tá, pessoal? Tá, vamos lá. Eu queria comentar com vocês sobre a seguinte situação. Qualquer parede verde, independente do que o cara venha a utilizar de substrato, nem que seja tipo assim, for um vaso gigante, cheio de substrato dentro, cheio de adubo, não interessa. Se você coloca pouco, muito ou nenhum substrato, você está fadado, de médio a longo prazo, a ter problemas. Isso, para mim, é bastante óbvio, mas tem que ser dito. Porque quando você monta uma parede verde, você tem uma planta que ela está presa num lugar muito pequenininho e com uma quantidade de substrato irrisória, tá? Quando tem substrato. Então, é óbvio que se você coloca água todo dia na parede e você lava aquele material, você lava e a água está indo para o lixo, né? A água está indo embora, você está lavando aquele material, depois de 2 semanas, pessoal, 1 mês, 6 meses lavando, não tem nada lá mais, acabou-se, né? Você só tem um meio físico, mas você não tem minerais mais, acabou. Né? A planta está se alimentando de quê? De nada. Ela está se alimentando do sol e está se alimentando da água, mas ela não tem um grupo gigante do que ela precisa para constituir todas as paredes de construção vegetal que ela necessita para crescer. E aí, por exemplo, se você quer ter uma parede verde bonita, é óbvio que você precisa de dar matéria-prima, né? Tem que dar comida para a planta. Então, existe uma saída para isso, que é o sistema de hidroponia chamado de NFT, que é de técnica de fluxo de nutrientes, né, em inglês, que praticamente você, mesmo tendo uma base de substrato e mesmo tendo uma base de adubo qualquer que você colocou naquela fundação, que foi aquela primeira vez que você montou, naquele pequeno solo ali que você deixou, você vai ter que fornecer nutrientes para essa planta. Você vai ter que fornecer. Aí você pode escolher, você pode fazer pulverização na planta. Agora, quem que vai ficar pulverizando? Você vai mandar o cliente ficar pulverizando? 2, você pode readubar o painel com a mão, colocando adubo. Vai ter que ter uma escala de manutenção agressiva. Ou então você pode fornecer os nutrientes através da água. Esse exemplo que eu quis dar aqui é um exemplo de reservatório com solução nutritiva que fica rodando na parede verde. As paredes verdes que são profissionais, pessoal, elas são assim, tá? Não existe parede verde profissional que não seja hidropônica. Esse cara aqui, por exemplo, vocês conseguem ver essa foto aqui, que eu voltei essa foto do painel lá de Madrid. Quando eu cheguei próximo da parede, que eu peguei nessa parede, ela está toda molhada, tá? Ela está úmida. Você aperta a manta e você vê que sai água dela. Por quê? Porque essa parede, ela é molhada full time, o tempo inteiro. Ela trabalha com fluxo laminar de nutrientes. Então, a água vai lá para cima, molha a parede toda, volta,
é recolhida no reservatório, é colocado um grupo de adubos líquidos para entrar novamente no sistema. É assim que funciona. Tá? Então, todas as paredes profissionais, até onde eu conheço, não conheço nenhuma outra que não seja, elas são em sistemas hidropônicos, seja ele aberto ou fechado. Um sistema hidropônico fechado, ele é um sistema que você recolhe a água, salva a água, então você tem uma economia de água muito forte. E dá licença aqui, só para dar um gole na água. Mas você, pelo menos, não tem esse gasto agressivo, porque gasta-se bastante água numa parede verde, né? Se você não tiver essa condição de reservatório com solução nutritiva, você é obrigado a trabalhar com algum tipo de adubação. Existe uma outra saída que é a injeção de fertilizante no sistema durante o processo da irrigação e que mesmo assim essa água vá para o lixo, por exemplo. Mas pelo menos você está injetando um fertilizante, né? Mas você tem que trabalhar com injetor. Caso você não tenha um trabalho de médio a longo prazo com hidroponia, ou então com manutenção, aí acontece isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Engraçado que essa foto aí, é claro que a pessoa quis ter uma parede verde, né? Ela tentou transformar aquele ambiente e trazer um pouco de aconchego ali. Faltou técnica, faltou um substrato correto, faltou um controle de irrigação interessante. Observe que você vê aquela destruição generalizada, mas quem é que está, pelo menos com folha aí? Né? Ficou só a samambaia, por enquanto. E isso é bom, é muito comum, né? As pessoas querem ter parede verde e, no final das contas, termina acontecendo isso. Então, olha só. Perguntas aí, pessoal? Alguma? Beleza, vamos lá. Eu estou avançando aqui na conversa, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, manda um alô. Eu queria fazer um outro convite agora para a gente entrar em outro bloco de preocupação. O primeiro bloco, a escolha da matéria-prima, da base, de como vai ser essa parede verde, né? Segundo bloco, a irrigação, que a gente tem que ter o cuidado de ter, pelo menos depois de 6 meses ou 1 ano, é interessante que a pessoa comece a pensar sobre algum grau de injeção de fertilizante. Tá? Terceiro, o grupo de plantas que você vai utilizar nessa parede verde. Que tipo de espécie, né? Qual que vai ser a mistura que você vai construir? Se essa mistura ela é um grupo totalmente misturado e solto, como se fosse um jardim naturalista, que é a minha paixão, ou se você vai delinear aquela parede com desenhos, né, arquitetônicos. São paredes que precisam de maior grau de manutenção, com certeza. Tá, então você tem, quais são as plantas utilizadas? Arbustos semilenhosos, herbáceas, trepadeiras, gramíneas, cactos, suculentas, forrações, samambaias, epífitas, bromélias, musgos, diversas plantas, né? Muita espécie que pode ir com a parede verde. Eu não, como existe algo que eu carrego, que é a construção de trabalhos para uma menor quantidade de manutenções, porque eu odeio essa coisa da obsolescência programada, né? Quando você provoca um trabalho e junto com esse trabalho que você entrega para o cliente, você entrega também
uma agenda de manutenção obrigatória. Eu não tenho essa filosofia de vida. A minha filosofia é totalmente diferente. Eu gostaria de entregar para o cliente uma parede verde, do qual ele não precisasse nem me chamar nunca na vida. Então, a minha vida é construir painéis e ficar olhando pequenos detalhes que façam com que isso seja uma verdade. Então, eu não recomendo, nos meus painéis, eu não recomendo a utilização de plantas anuais e bienais, porque eu sei que exige um grau de manutenção muito agressivo e a pessoa vai ter que trocar aquelas plantas num curto espaço de tempo. Então, tem um grupo de plantas que dizem que é suficiente para aguentar 2 anos, mas elas não aguentam nem 6 meses, porque Brasília tem uma época do ano que é um calor violentíssimo, uma temperatura e seco demais, acaba que destrói as plantas, tá? Então, eu vou olhar para os hábitos daquelas plantas que eu vou utilizar, se elas são pendentes, se elas têm um costume de cair, esse é o hábito dela, se elas estão eretas ou são mistas. Então, eu vou pular de slide aqui só para trocar essa ideia com vocês. Eu estou bastante entusiasmado com esse trabalho que eu venho desenvolvendo da parede verde, porque eu estou vendo um crescimento assim agressivo de todos os stakeholders, todas as pessoas que têm interesse em trabalhar com paisagismo e que têm interesse de indicar paisagismo em projeto, eles estão cada vez mais interessados em construir paredes verdes e jardins suspensos e telhado verde. Isso está aparecendo muito, né? Então, eu coloquei aqui, as plantas subiram pelas paredes. E eu acredito que isso vai continuar numa escala muito agressiva pelos próximos 40 anos. Pelo menos aí até eu passar para o outro lado, né? Então, eu acredito que tem muito trabalho para aparecer. Quando a gente fala de vegetação para parede verde, basicamente quase tudo aquilo que a gente entende como jardim vai para a parede verde. Tá? Tudo. Por exemplo, se você visitar os kibbutz do deserto, onde eles produzem tudo na areia, vocês vão ver que é bastante possível também pegar qualquer material nosso, qualquer planta ornamental, e colocar numa parede verde. Então, se você for trabalhar numa escala profissional de hidroponia, por exemplo, você pode ter um coqueiro, um vaso grande com hidroponia, e esse coqueiro vai produzir coco. E vai em alta produção, inclusive, mamoeiro, seja lá o que for. Então, se eles conseguem produzir uma quantidade de frutas e produtos em hidroponia com sucesso, a gente consegue também trazer qualquer planta ornamental que tenha um consumo de minerais muito baixo para a parede verde. O detalhe é que se a parede verde aguenta o peso ou não, né? Mas a possibilidade é grande de ter praticamente qualquer planta. Então, eu queria fazer em vez de eu ficar indicando planta para vocês, ou falando que tipo de planta eu utilizo, ou quais são as plantas mais utilizadas na parede verde, e que isso é muito particular da pessoa que está criando aquela parede, que está construindo aquele design, eu prefiro entregar para vocês a possibilidade de vocês enxergarem com outros olhos, tá? Eu queria dizer para você que é o seguinte, o olhar da estratificação mudou quando você trabalha com parede verde. Você não pode querer trabalhar com a parede verde como se você estivesse fazendo um jardim horizontal, porque o jardim é vertical, não é horizontal. Então, você não pode trazer a bagagem crua do jardim horizontal e querer transformar no jardim vertical, tá? Antes, você tem uma pessoa que olha, quando você tem um jardim horizontal comum, que é estudado em qualquer faculdade, professor Bill, graças a Deus tive várias aulas com ele, e ele tocou muito nesse assunto, que é a necessidade da observação da estratificação ao longe, né? Você, quando tem um jardim horizontal, você tem próximo de você aquelas plantas rasteiras, herbáceas, forrações. Depois você vai para filodendros, pequenos arbustos, com 50 centímetros, 60 centímetros, 1 metro. Você passa para aquelas palmeiras
e árvores de pequeno porte, e lá longe você tem as árvores de 25 metros, 30 metros de altura. Então você tem essa observação ao longo, né? Você sente, dá prazer andar num jardim desse tipo. Mas quando você está na parede verde é diferente, tá? Quando você está trabalhando com parede verde, você não tem essa relação de distância e de grau de altura de vegetação. Você simplesmente está olhando para uma inclinação muito forte para cima, muito vertical. Então, é importante que você comece a reconfigurar no seu olhar, quando você olhar para um jardim, se você quiser trabalhar com parede verde, é importante que você observe o hábito daquela planta, daquela forração. Eu estou dizendo que aquele hábito que você está acostumado de ver aquela planta, ele vai mudar. Aquela planta, ela não tem o mesmo comportamento se ela está no solo ou se ela está no jardim vertical. O comportamento muda, tá? Então, é importante que você observe a seguinte situação. Essa planta, ela tem um costume de ficar sempre ereta e não cair. Ela participa de um grupo separado. Ela é rasteira e pendente, então ela vai ter um outro tipo de comportamento, tá? É importante agora que você observe a cor das folhas, o tamanho da folha, se ela é nômade, se ela caminha como um filodendro, porque ela pode avançar dentro do painel e sair buscando a luz para cima, se ela tem permanência de folhas e flores, ou se ela vai simplesmente perder todas as folhas na inserção ali da raízes, próximo das raízes, ou se ela vai continuar com as folhas, todas as folhinhas, em todo o seu pseudocaule ali, né? Você tem folha composta ou não. Se elas são perenes ou caducifólias, se o tamanho da folha, até falei, né? Porque através dessas diferenças, dessas particularidades, você vai conseguir constituir quando você põe uma planta próxima da outra, você começa a trazer um ambiente saudável no olhar, né? A construção do desenho na parede, tá? Então, por exemplo, o Patrick Blanc, naquela primeira parede que eu mostrei para vocês, na primeira não, a construção dessa parede aqui, ó, ele tem maciços, sempre, com uma verticalidade aqui, mais ou menos num ângulo de 35, 45 graus, tá vendo? E grupos fortes de diferentes espécies para constituir um maciço. E observe, por exemplo, aqui perto da porta, se foi interesse dele ou não fazer com que esse grupinho aqui ficasse totalmente fechado, pelo menos ainda não funcionou, né? Então, tem que se fazer testes aqui diversos. Outra coisa é que tem um grupo de plantas, por exemplo, que elas são tão pendentes que se você deixar ela crescer, ela mata todos os bolsos de baixo dela. Porque ela não deixa a luz chegar, né? Ela não permite que a luz chegue. Então, são carentes de manutenção. Essa escolha de plantas, infelizmente, eu não tenho tempo agora, eu não consigo passar tudo para vocês. Isso aí é a experiência da vida que vai caminhando junto. Mas tem que se fazer testes, tá? Eu trouxe aqui algumas plantas, de forma ilustrativa mesmo, as samambaias diversas são muito utilizadas, e as avencas, chifre de veado, que eu gosto demais, é uma planta muito bonita, fica muito boa no painel. As marantas, as calatés, as difenbaques, essas plantas de sombras todas, são muito utilizadas na parede verde. Tem que ter cuidado com as marantas que têm uma velocidade de crescimento muito pequena mesmo. Às vezes elas são engolidas ou simplesmente elas não crescem no painel. Depois você tem cingônio, herbáceas diversas, né, que são utilizadas, as trapoerabas,
azulzinha, flores, essas tradescantes aqui são também muito utilizadas no painel, eu gosto muito. Essa aqui é espartácea, né, que é parecida no abacaxi. Os filodendros e as peperômias, as aráceas todas, são muito bonitas, funcionam muito bem. Eu coloquei essa foto da peperômia melancia aí, só que tem um detalhe, ela tem um crescimento muito reduzido, tá? E aí acontece que se você fizer uma mancha com peperômia melancia, com certeza você vai ter uma dificuldade bem grande de fazer ela fechar. Mais uma vez, essa foto que eu gosto muito dela, que tem uma variedade gigante de espécies. Esse projeto aqui, que eu estou apresentando para vocês, foi o meu primeiro projeto de parede verde, que tem 2 anos e meio. Eu troquei essa base aqui todinha, eu tinha colocado, na primeira vez que eu montei ela, eu tinha colocado capim, um capim chorão. Cara, não deu certo, não funcionou porque essa cliente, ela não tem parede em ciclo fechado, esse ciclo é aberto, ou seja, toda essa água aqui vai para o lixo, e ela simplesmente quer ficar molhando o tempo inteiro. Tipo assim, ela tem esse desejo, esse amor, essa ideia aí vaga de que se colocar muita água vai dar certo. E acabou que ela ficou matando afogada. Ela matou afogada os capins. Então eu tive que trocar para o samambaia. E deu certo, né? Uma parede verde que está num flat, num condomínio aqui no Lago Sul, na beira da piscina, um lugar muito bonito, funcionou perfeitamente. Eu tenho outras fotos para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para uma pergunta aqui do Wander, que ele está dizendo: professor, para cada bolso você usa um gotejador ou um gotejador atende uma quantidade de bolso para baixo? No meu caso, eu trabalho com um gotejador que atende vários bolsos para baixo até 2,5 metros, tá? Ou 2 metros mais ou menos. Se for mais de 2 metros para baixo, eu coloco outra linha de gotejador. Tá, Wanda? É que você está comentando sobre isso aí. E tem um detalhe. Aquelas paredes verdes que são triangulares, triangulares é assim, ó. Você não tem um bolso embaixo do outro. Você tem um bolso, aí no bolso de baixo ele já não é embaixo do bolso, ele é um pouco do lado, como se fosse um triângulo, tá? Se você está achando que a água vai sozinha para aquele bolso que está do lado, eu estou dizendo que não funciona. Então, se você quiser fazer parede com bolso triangular, dê um jeito de colocar um gotejador para todo mundo. Tá? Senão você vai ter problema. Então, eu vou também comentar aqui sobre os benefícios de uma parede verde. O primeiro benefício que a universidade na Alemanha, infelizmente eu não tive acesso a essa informação, mas eu sei que ela existe. Eu só não li o material. Mas o primeiro estudo forte que teve dentro do que se considerava ser parede verde em 1970 foi sobre a redução da temperatura ambiente. Né, que isso aí é bastante óbvio, né? A luz deixa de bater na parede, no concreto, e ela sofre primeiro nas plantas, as plantas seguram a temperatura e não passa. Com a parede, você reduz a temperatura do ambiente, você reduz a temperatura da estrutura, você reduz a necessidade de ar-condicionado, e por aí vai. Purifica o ar, esse purifica o ar, você tem milhões de estudos agora, diversos estudos que a NASA fez para utilizar plantas em ambientes fechados e ter a certeza de que essas plantas estão purificando o ar, né, e retirando metal pesado, por aí vai. Reduz o ruído interno e externo, né, porque as ondas deixam de propagar de forma direta. Essa é outra foto daquele mesmo painel que eu fiz há 2 anos e meio. A gente tem samambaia, filodendros, jiboia. Eu coloquei aqui hipomeia batata,
roxa e verde, coloquei xanadu, coloquei aquele Philodendron Moonlight, que é lua clara, aspargo. Outra ideia que a gente tem do benefício da parede verde é que esse clima interno saudável reduz as reclamações por dores e doenças. Isso é muito utilizado nos hospitais. Algumas pessoas indicam como um aumento da produtividade, um ambiente de cura, em ambientes saudáveis, né, maior tolerância a tratamentos. Eu deixei essa frase aqui porque eu achei bastante pertinente, eu gosto muito dela. A imaginação é a metade da doença. Você sabe que de todas as doenças que existem no planeta, inclusive para outros animais, 3/4 das doenças estão vinculadas à imaginação. Então, elas são doenças nossas, né, dos seres humanos, Homo sapiens, e não dos animais. A tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Então, ambientes que possuem quantidade de vegetação com volume são ambientes de cura, porque trazem, na minha concepção, o deslumbre, essa coisa do olhar para a natureza, que deixa a gente mais tranquilo e mais paciente, e termina refletindo na nossa vida. Então, eu acredito, por N motivos, de que as paredes verdes trazem ambientes de cura. Essa é mais uma outra foto do mesmo projeto. Aumenta a sensação de bem-estar, fornece amortecedor para a água da chuva, aumenta a biodiversidade, provoca uma maior interação social e menos vandalismo. Isso, para mim, também isso é bastante claro. Esse outro projeto que eu montei no sudoeste, no noroeste, desculpe, é um projeto de parede verde interno, tá? Então, esse projeto é um projeto de ciclo fechado, né? Que eu tenho um reservatório, no pé da parede verde tem um reservatório, então a água fica dentro do reservatório e alimenta a parede verde. E você pode diluir adubo líquido no mesmo reservatório, ou seja, o cliente não tem dor de cabeça de nada, e é facinho para trabalhar a manutenção dessa parede, tá? Essa parede foi montada, vou mostrar uma foto para vocês no dia da montagem, que foi essa aqui. Coloquei tradescantia, véu de noiva, filodendros, tem antúrio também. E 2 meses depois, olha como ela estava bem mais fechada. Aqui eu coloquei véu de noiva, filodendro, rosinha do sol, antúrio, tradescantia, columeia, hipomeia, tostão. Tem uma flor de cera também. A cliente ficou muito satisfeita com essa parede. Ela até conversa com as, todo dia ela conversa com as plantas. Esse trabalho que eu montei dessa parede aqui, eu tenho um texto que eu falei sobre ele no site da LS Jardins. Tem um blog lá e eu escrevi um blog falando o que significa o projeto Varandas. Eu tenho 2 projetos, tá, pessoal? Que é o projeto Varandas, que é para a área interna, onde você não quer molhar o piso, de jeito nenhum, e você não tem ponto de água próximo, ou seja, você coloca a água dentro do reservatório, tá? Eu deixei aqui para vocês, quem tiver curiosidade, que quiser ler um pouco mais sobre o projeto Varandas, tá aqui no blog do ALS Jardins, na nossa página. Depois eu tenho um projeto chamado Naturalista. O projeto Naturalista, ele tem um foco sobre paredes verdes profissionais hidropônicas em ambientes externos. Eu fiz aí também alguns comentários a respeito desse projeto, está lá no meu site, da LS Jardins. Esse projeto naturalista, por que para mim, o que é que significa essa concepção do naturalista? Que eu fiquei muito feliz assistindo a palestra do Júlio,
há poucos dias atrás, ele falando sobre o projeto que eles estão tocando lá na UNB, mistura de plantas, tá? Para mim, essa é a minha paixão, eu adoro fazer isso, eu acho que tem um ganho de redução de manutenção muito agressivo e os clientes ficam satisfeitos com isso. Essa parede, por exemplo, ela está numa varanda de um apartamento aqui em Brasília. A base dessa parede inteira não fui eu que fiz, era uma base muito antiga, quando ela comprou o apartamento, só que ela estava toda morta, porque ela estava cheia de samambaia, e ela tinha deixado sem água, então estava toda seca. Eu tive que retirar tudo e reconstruir o painel na escala que eu acredito que é na escala naturalista. Tá? Estou chegando ao fim. Tem alguns projetos, eu não são todos os projetos que estão aqui em foto. Quem tiver curiosidade, eu posso mandar para vocês, só vai mandar um zap para mim direto. Os meus painéis são comercializados através da LS Jardins, e daí eu gostaria de aproveitar o momento também para fazer um convite para vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, eu estou comercializando esses painéis, eu construo os painéis. Quem tiver interesse de abrir uma parceria, de indicar, precisar de ajuda, eu estou aqui para isso. É só me achar aí na rede social, é fácil, e mandar um zap que a gente troca ideia. Eu estou chegando ao fim da apresentação. Se vocês querem conversar comigo, falar, tirar alguma dúvida, aproveitem. Simone? Oi, Augusto. Beleza? Só... Eu estou dando uma olhada aqui se tem alguma pergunta nova, mas eu não estou achando. Eu acredito que eu tenha respondido aí o pessoal. Respondeu sim. A maioria você já respondeu, acho que não tem nenhuma, mas se alguém quiser aproveitar, né, para tirar mais Oi, alguma Carlos. dúvida. Boa noite aí. Valeu. Obrigado. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre a placa, né? Eu trabalho com uma placa que é uma placa de plástica. Ela não é plástico, totalmente plástica, é um mix, mas é uma placa de Tetra Pak, né? Que ela é impermeabilizada, tá, Sani? Valeu, Ana. Obrigado. Então, quem tiver mais interesse, quem tiver querendo montar a parede, é só mandar um alô para mim que eu ajudo, tá, pessoal? Meu Instagram, eu vou colocar o meu Instagram aqui, ó, no chat. A Maria Luísa está perguntando se eu já usei o feltro Garden da Santa Fé. Não tenho conhecimento, não usei. A Rosimar está pedindo o endereço do blog. Ô, Rosimar, se você digitar se você entrar no meu site, você consegue achar ele lá. O Dagoni está perguntando, a questão da irrigação automática, é necessário a troca da água de quanto em quanto tempo? Bom, se você estiver adubando essa água e essa água estiver parada dentro do reservatório, você só estiver adicionando água, então é importante que você, a cada 2 meses, você retire a água completamente do reservatório e ponha uma água limpa, nova, e inicie um novo processo de adubação, tá, Dagoni? A Camila, muito obrigado, Camila. Rosimar, muito obrigado, Rosimar. Sandra, muito obrigado.
Bom, Augusto, se alguém, né, se o pessoal não for perguntar mais, eu quero te agradecer e realmente te falar que a palestra foi muito boa, tá? Eu Muito acho obrigado. que o que a gente precisa é passar experiência para o pessoal, principalmente para quem está começando ou que não conhece o sistema. Então, de qualquer assunto que a gente fala, quando a gente mostra que a gente conhece, acho que isso é muito importante. Tem mais uma pergunta aí, pode ficar à vontade. Ele está perguntando o tipo de bomba. Olha só, eu uso várias bombas, sabe por quê? Porque como eu mexo com irrigação, eu tenho essa facilidade de, dependendo do projeto e da altura necessária, porque quando você coloca uma bombinha lá embaixo, óbvio que a água vai ter que ser levantada até lá em cima do painel. E tem uma classe muito grande de diferentes bombas que eu utilizo. Eu não consigo te dizer, usa tal bomba só porque não vai dar certo. Porque cada bomba é específica de cada projeto. Aí você tem que conversar comigo depois. Se você estiver precisando aí de ajuda, você me liga depois. Ô, Jacóia, grande abraço para você. Muito obrigado. Valeu, Ana. Ó, o pessoal Sani, elogiando, né? a Sani está perguntando sobre setorização. Sani, a setorização de projetos de parede verde só acontece quando você tem paredes verdes de larga escala, tá? Paredes verdes pequenas, que eu estou falando abaixo de 15 metros quadrados, ninguém faz setorização. E essa coisa da demanda de água ser diferente para cada planta, isso é verdade. Cada planta tem uma demanda diferenciada. Só que você vai sempre trabalhar pelo mínimo. Não dá para ficar colocando, querendo ser muito perfeccionista dentro de uma parede pequena, porque quando você molhar a parede, você vai molhar todo mundo igual. Este é o resultado que encontrei na web. Só que a base da parede sempre vai receber muito mais água. Muito mais água vai estar concentrada na base, quer você queira ou não. E se você tiver um ambiente de sombra, aí vai piorar muito mais. Você vai ter mais água ali embaixo, né? Porque você não vai ter perda de água. É melhor você escolher as plantas que precisam, que não tem problema com água, para ficar na base, e aquelas que não tem problema de ficar seca para ficar mais para cima, né? De meio para cima. É isso. É isso aí, pessoal. Agradeço aí também. Valeu, Simone, pelo convite. Tamo aí, viu? Nós aqui agradecemos e estamos aí mesmo, né? Estamos juntos e sempre compartilhando aí, né? Conhecimento e dividindo e multiplicando, tudo ao mesmo tempo. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço, né? Vocês por estarem aqui. E a semana que vem nós já temos o palestrante da semana que vem. E vou fazer um grupo com o pessoal que já participou hoje, vou facilitar a forma de enviar para vocês, mas nós vamos melhorando aí, mas deu resultado, né? Que bom que hoje nós podemos ter essa palestra sem nenhum constrangimento, sem ataque de ninguém, né? Foi muito bom. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, viu, Augusto? Muito obrigado. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.